Olá, queridos irmãos, irmãs, amigos e amigas. Estamos aqui estudando Vem e Segue-me mais uma vez. E hoje nós vamos estudar Doutrina e Convênios 17. Se você ainda não está inscrito, se inscreva no canal, venha fazer parte da nossa classe do Vem e Segue-me. Todas as semanas colocamos aqui 3 aulas para que possamos estudar, ouvir e aprender um pouco mais sobre as Escrituras. Vem fazer parte dessa classe maravilhosa. Hoje nós vamos estudar, como eu falei, Doutrina e Convênios 17. Doutrina e Convênios 17 é uma experiência extraordinária, uma experiência de fé, de revelação, e que nos edifica muito. Faz parte da história da restauração do Evangelho. Para falar sobre isso, primeiro eu gostaria de falar um pouco aqui de algumas pessoas que participam desta sessão, que são Oliver Cowdery, David Wintner e Martin Harris. Eu já havia comentado no vídeo anterior que a família Wintner fez parte ativa da restauração, oferecendo sua casa, seus recursos, para que Joseph e Oliver pudessem terminar o trabalho de tradução. E eu gostaria de contar uns pequenos fatos aqui da vida de David Wintner. Ele conheceu Oliver Cowdery e eles mantiveram contato por cartas e Oliver então foi até Harmony, Pensilvânia, e conheceu o profeta e ele continuou escreveu 3 cartas para David, e ele, nessas cartas, descrevia o processo da tradução, como estava indo, etc. E na última carta, na terceira carta, ele fez o seguinte. Em sua última carta, Oliver Cowdery pediu que o David Wintner, viesse a Harmony e ajudasse os dois a se mudar para a casa de Wintner, pai, Eu tinha, agora é David Wintner escrevendo, eu tinha uns 8 hectares para arar. Então, concluí que terminaria de arar e depois iria para lá. Quando ele se levantou na manhã seguinte, no entanto, descobriu que cerca de 2 ou 3 hectares de suas terras haviam sido arados durante a noite. Quando lhe perguntou quem arou os campos, Wintner respondeu: não sei. Não sei dizer quem fez isso. Tudo que sei é que foi arado. Foi um testemunho para mim de que eu não tinha qualquer negócio que me impedisse de ir falar com Joseph. Eu juntei meu pessoal e parti para a Pensilvânia. E daí eles vão até lá e ajudam na mudança, para que Joseph pudesse ir lá para a casa da família Wintner. Que coisa extraordinária, Nós lemos as passagens das Escrituras lá do Velho Testamento, vemos aqueles milagres, o mar se abrir. Quando nós vemos da história de Enoque, que Enoque tinha o poder do sacerdócio, que as montanhas se moviam até. Quando nós pensamos nos milagres, feitos por Elias, Eliseu e tantos outros profetas, nós ficamos maravilhados. Nós reconhecemos a mão do Senhor e agora nós estamos vendo na restauração a mesma coisa. Nessa experiência de David Wintner. 8 hectares para arar, ele amanhece no dia seguinte, 2 ou 3 estão lá arados já, e ele não consegue explicar, apenas ele sabe, tenho que ir lá para fazer a obra. Coisa fantástica. O que eu queria mostrar aqui, por isso que eu li, é que o Senhor, ele continua fazendo milagres em nossos dias. Ele faz milagres na nossa vida. Muitas vezes, eu e você, nós não reconhecemos isso. Eu lembro que tinha o presidente Queiroz, muitos de vocês conhecem, ele serviu como presidente de missão lá no Rio Grande do Sul, missão Porto Alegre. E eu tinha, na época, casado, eu estava com 20 anos. Logo depois eu fiz 21 e fui chamado pelo senhor, através do presidente Queiroz, para servir como presidente de rama. Eu era bem jovem.
aos 23, eu tive a oportunidade de servir como presidente de distrito, também chamado pelo senhor através do presidente Queiroz. E eu não tive a oportunidade de servir uma missão de tempo integral. Então, no meu caso, para mim, o presidente Queiroz sempre representou a figura do presidente da missão. E eu ouvia ele falando as coisas, né, de como ele fazia, as experiências que passava. Nossa, eu e muitos daqueles jovens da época, eu era bem jovem, era casado, era o presidente do ramo, mas era jovem, 21, 23 anos, imagina. E nós contávamos com muita alegria as experiências do presidente Queiroz. E às vezes encontrava um outro amigo, a gente contava um caso assim, que ele contava, e o outro sabia algum detalhe, a gente ia montando assim, era emocionante. E muitas vezes eu fiz várias coisas, né, como subir no banquinho e pregar assim, ao público, né, na rua. Fui em outras igrejas fazer discursos e mensagens, enfim, fiz muitas coisas assim. E, como o presidente Queiroz fazia, eu também queria passar por aquelas experiências. Mas o que aconteceu? Eu fui amadurecendo aos poucos e eu percebi, depois de um certo tempo, que eu tinha as minhas próprias experiências. Mas no começo eu não percebia. Eu não percebia que eu estava tendo experiências sagradas. Só depois que eu fui notar isso. Mas a minha juventude, assim, né, foi maravilhosa na igreja. Um jovem, recém-casado e servindo. Foi maravilhoso. E você, tem reconhecido a mão do Senhor na tua vida? Você consegue identificar como Ele tem revelado coisas para você? Como Ele tem interferido na tua vida para que você pudesse ir em frente? E eu tenho reconhecido muito na minha vida. Muito bem. Vamos continuar aqui. Então, Joseph foi para a casa da família Wintmer, né? E lá o trabalho se acelerou, concluiu-se a tradução do livro de Mormon. E daí tem um registro aqui de Lucy Mark Smith, mãe do profeta. Ela escreveu o seguinte, que Martin Harris se rejubilou grandemente quando ouviu sobre o progresso da tradução. Assim, embora Harris possivelmente tivesse... que Harris foi para a casa dos Wintmer também, alegre com essa tradução, né? E lá ele pôde encontrar David e Oliver Cowdery. Então, daí continua aqui. Embora Harris possivelmente tivesse se encontrado com Cowdery e David Wintmer pela primeira vez, os três homens estavam ligados por sua devoção comum de ajudar a trazer à luz o livro de Mormon. Eles estavam particularmente interessados em certas passagens do livro de Mormon. No decorrer do trabalho de tradução, explica a história de Joseph, constatamos que 3 testemunhas especiais deveriam ser providenciadas pelo Senhor, a quem ele concederia ver as placas das quais este trabalho, o livro de Mormon, deveria ser traduzido. Quase que imediatamente após essa descoberta, Joseph escreveu: ocorreu a Oliver Cowdery, David Wintmer e Martin Harris que eles deveriam me pedir que consultasse o Senhor para saber se eles poderiam ser essas 3 testemunhas especiais. E então se tornaram tão solícitos e me incomodaram tanto que finalmente concordei e por meio do Urim e Tumim obtive do Senhor uma revelação para eles, que é aqui Doutrina e Convênios 17. Então eles eram prestativos, eles estavam ali querendo ajudar e insistiram com os jovens, Joseph Smith, se eles poderiam ser essas 3 testemunhas. Bom, aqui em Doutrina e Convênios 17, ela foi dada em junho de 1829, lá em Fayette, na fazenda do Peter Wintmer, né, o pai. E eles estavam todos lá e Joseph consultou o Urim também e obteve essa revelação. Vamos ler aqui o versículo 1. Eis que vos digo que devereis confiar em minha palavra
e se o fizerdes de todo o coração, vereis as placas e também o peitoral, a espada de Labão, o Urim e Tumim, que foram dados ao irmão de Jared no monte, quando ele falou com o Senhor face a face, e os guias milagrosos que foram dados a Leí enquanto estava no deserto, às margens do Mar Vermelho. Que extraordinário, né? Aqui algumas coisas que nós podemos pegar para a nossa própria vida. Eis que vos digo que devereis confiar em minhas palavras. As palavras do Salvador, Jesus Cristo, estão nas Escrituras, irmãos. Estão nas revelações pessoais que recebemos através do Espírito Santo, estão nas palavras dos profetas vivos. Tudo isso é Escritura. Claro que as obras padrão são as obras canônicas da igreja, né? Aceitas como Escritura para todos, como a palavra do Senhor para todos, mas nós também temos nossas revelações pessoais. E nós temos que confiar na palavra do Senhor. E à medida que nós vamos confiando, o Senhor vai nos mostrando mais coisas. Eu quero que você saiba que eu não vi as placas, tá bom? Mas eu tenho um testemunho da tradução, das placas, de como foram feitas e tudo mais, através do Espírito Santo. E assim nós podemos saber as mesmas coisas. Versículo 2 e 3. E é por vossa fé que os vereis, sim, por aquela fé que possuíam os profetas da antiguidade. E depois de teres alcançado fé e visto com os próprios olhos, testificareis a respeito deles pelo poder de Deus. Irmãos, essa passagem, ela me chama assim, me mexe no meu coração, quando diz que a fé que possuíam os profetas da antiguidade. E eu fiquei pensando aqui, eu e você, que nós também podemos desenvolver esse tipo de fé para saber por nós mesmos da veracidade do livro de Mórmon, para saber por nós mesmos dos acontecimentos da restauração, ter um testemunho de doutrina e convênios, e podemos desenvolver um testemunho de todas as coisas. Eu quero compartilhar o meu testemunho, e por isso que eu fico falando para vocês aqui, enfatizando a fé dos antigos profetas. Se nós tivermos essa fé, já aconteceu de você estar lendo o livro de Mórmon e de repente parece que você entra na leitura e parece que já você não está lendo, mas que os profetas estão conversando com você? E muitas vezes, né, você está lendo o livro de Mórmon e de repente vem diversos pensamentos na sua mente, como se os profetas do livro de Mórmon estivessem conversando com você. Eu penso que nesses momentos sagrados, a nossa fé começa a ser semelhante à fé dos profetas antigos que escreveram. E daí o Espírito Santo testificou certas coisas no coração deles, e hoje, nós lendo, o Espírito testifica em nós. E nós também podemos sentir a veracidade dessas coisas e aprender mais coisas do Senhor. Que maravilhoso você estar lendo a Escritura e de repente você para e vem certos pensamentos na sua mente, que é uma revelação pessoal, te dando orientação, paz, conforto, confiança em Cristo para continuar os teus dias, dia a dia, nos teus passos durante a tua vida. Fantástico. Muito bem. E aqui ele fala que depois que você ter um testemunho, você tem que testificar disso. E eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para prestar meu testemunho de que eu sei de todo o coração que o livro de Mórmon é verdadeiro. Pude ler e reler muitas vezes. Tenho lido o livro de Mórmon, mesmo agora. E sei que ele é a palavra de Deus, que testifica que Jesus é o Cristo, o Salvador do mundo, o unigênito, o primogênito, o Redentor. A vida está em Jesus Cristo. E o livro de Mórmon faz um convite para todos nós nos achegarmos a Cristo. Quando nós lemos o livro de Mórmon, repetidas vezes, página após página, ele vai testificando do Salvador. E nós podemos, então, ao ler o livro de Mórmon, confiar nas palavras do Salvador, confiar nas palavras de Cristo e então nos aproximarmos dele. Versículo 4. E isso fareis para que meu servo Joseph Smith Jr. não seja destruído, para que eu realize meus justos propósitos para com os filhos dos homens nesta terra. E testificareis que os vistes assim como meu servo Joseph Smith Jr. os viu.
E foi pelo meu poder que ele os viu, e foi porque teve fé. Fim da leitura, né? É o versículo 4 e 5. Rubens Clark Jr., um apóstolo, membro da primeira presidência, já falecido, ele fez um famoso discurso uma vez, e era um discurso que foi dado aos educadores da igreja, na época em que ele era um profeta, um dos membros da primeira presidência, né? Profeta do Senhor, apóstolo do Senhor. E ele fala algumas coisas ali. E ele fala algumas coisas assim, que nós devemos ter um testemunho do Salvador Jesus Cristo, de que ele vive, e devemos ter um testemunho que José Smith é um profeta de Deus. E que nós, como educadores, não poderíamos ensinar se não tivéssemos esses testemunhos. E aqui, irmãos, ele fala que nós, no versículo 4, o Salvador disse: isso farei para que meu servo Joseph Smith Jr. não seja destruído. Hoje, mesmo hoje, nos nossos dias, muitas pessoas procuram destruir o testemunho de Joseph. E eu vejo isso como um chamado para que eu e você possamos testificar ao mundo que José Smith é um profeta de Deus. Que nosso Pai Celestial e Jesus Cristo apareceram a ele. E quando nós desenvolvemos esse testemunho de que nosso Pai Celestial e Jesus Cristo trabalham através de profetas e que a restauração está ativa aqui em nossos dias, o que acontece? Nosso testemunho cresce, nós temos mais luz e nossa mente fica mais esclarecida e nós podemos confiar mais no Salvador Jesus Cristo e no plano de salvação de nosso Pai Celestial. Mas nós, eu e vocês, temos que defender os profetas. E o nosso profeta de hoje, o profeta vivo do Senhor, para toda a igreja, é o presidente Russell M. Nelson. E outro dia nós compartilhei uma aula sobre o poder da cura, né, da gratidão, uma mensagem do presidente Nelson para o mundo todo. Nós temos que defender os profetas. Temos que estar ao lado dos profetas. E temos que colocar a nossa vida em sintonia com eles. Lembra, os apóstolos e os profetas são as verdadeiras testemunhas de Jesus Cristo na Terra. Eles que nos ensinam sobre o Salvador, como Jesus Cristo realmente é, suas ordenanças, e nos apontam o caminho que devemos seguir para receber a vida eterna. Não deixe ninguém enfraquecer seu testemunho sobre os profetas de Deus. Se você não tem um testemunho, a fonte é a oração, irmãos. Continue orando. Busca o Senhor. O livro de Mórmon ele é extraordinário, irmãos. O livro de Mórmon ele é extraordinário. Por que o livro de Mórmon é extraordinário? Porque ele foi traduzido pelo poder e dom de Deus. E é um fruto do trabalho do profeta de Joseph Smith, que traduziu pelo poder de Deus das placas de ouro, que são as escrituras dos profetas antigos aqui das Américas. Se o livro de Mórmon é verdadeiro, então tudo mais é verdadeiro, irmãos. A igreja está alicerçada sobre esse testemunho do livro de Mórmon. Se você tem dúvidas sobre Joseph Smith, sobre algum ponto da doutrina, sobre a restauração do Evangelho, e mesmo se você não entende algumas coisas, eu também não entendo algumas coisas. Isso é normal, faz parte da vida, todos somos assim, nós estamos crescendo de graça em graça. Procura ler o livro de Mórmon e repetidas vezes pergunte ao Senhor: Senhor, este livro é verdadeiro? Posso confiar minha vida nesses ensinamentos? Pergunta as perguntas que vêm do teu coração, as dúvidas que você tem. E aí o Senhor vai plantar um testemunho no teu coração. E esse testemunho, ele vai se fortalecendo, se tornando tão forte que todas as outras coisas, outros tipos de dúvida, ele vai afastando. Compreende? Muito bem. Vamos para o versículo 6. E ele traduziu o livro, sim, aquela parte que lhe ordenei, assim como vive
vosso Senhor e vosso Deus, Ele é verdadeiro. Irmãos, lembra, isso aqui é o Salvador Jesus Cristo falando. Essa é uma das promessas, dos juramentos mais sagrados que se encontram nas Escrituras. Assim como vive vosso Senhor e vosso Deus, Ele é verdadeiro. Ou seja, o livro de Mórmon. Versículo 7. Portanto, vós recebestes o mesmo poder e a mesma fé e o mesmo dom que ele. E se cumprirdes estes últimos mandamentos que vos dei, as portas do inferno não prevalecerão contra vós, porque minha graça vos basta e sereis elevado no último dia. 9. E eu, Jesus Cristo, vosso Senhor e vosso Deus, vô-lo disse, a fim de realizar meus justos propósitos para com os filhos dos homens. Amém. Fim da leitura. Que coisa extraordinária. Vamos continuar aqui e ouvir um relato. Nós já vimos relatos, né, no depoimento das 3 testemunhas, das 8 testemunhas, mas vamos ver um relato que foi nos deixado e chegou até nós devido a David Wintmer. Fala assim, no final de junho de 1829, escreveu David Wintmer, Joseph, Oliver Cowdery e eu estávamos juntos e o anjo mostrou as placas para nós. Estávamos sentados em um tronco quando fomos envoltos por uma luz mais gloriosa do que a do sol. Em meio a essa luz, mas a poucos metros de nós, apareceu uma mesa sobre a qual estavam muitas placas de ouro, também a espada de Labão e os guias. Vi-os tão claramente quanto vejo você agora, e ouvi distintamente a voz do Senhor declarando que os registros das placas do livro de Mórmon foram traduzidos pelo dom e poder de Deus. Que coisa extraordinária, né? Deixa eu continuar aqui. Antes de ir à frente, irmãos, eu e você, nós estamos preparados para acreditar que existem anjos? Nós estamos preparados para acreditar que Deus tem mais poder do que nós? Que Deus é mais sábio do que nós? Nós estamos preparados para aceitar e acreditar que Jesus Cristo continua a realizar a obra de salvação em nossos dias? Nós estamos preparados para acreditar que todas as bênçãos do Evangelho estão sendo restauradas em nossos dias? Estamos preparados para acreditar que existem profetas vivos na terra? Estamos preparados para acreditar que nos templos de nosso Deus as famílias podem ser unidas para toda a eternidade? Estamos preparados para acreditar que a nossa família, quando nós fomos no templo, agora ela é eterna? O quanto o nosso coração está aberto para receber a influência do Espírito Santo, testificando da verdade? Algumas coisas que deveríamos pensar. Joseph Smith ele passou por todo aquele fardo, né, de testificar das placas, mas o Senhor disse que não deveria mostrar as placas. E ele continuou fazendo o trabalho. A perseguição foi intensa. Mas depois dessa experiência, foi lá na fazenda, né, dos Wintmers, no bosque ali próximo da residência, em que eles passaram por essa experiência. Tem um registro da mãe do profeta, que inclusive está lá é citado no nosso manual do Vem Segue-me, fala assim, ó, depois de terem passado pela experiência. Foi entre 3 e 4 horas. A senhora Wintmer, o senhor Smith e eu estávamos sentados em um quarto. Eu estava na cadeira da cama. Quando Joseph entrou, ele se atirou de joelhos ao meu lado,
pai, mãe, diz ele. Vocês não sabem como estou feliz. O Senhor mostrou as placas para 3 pessoas além de mim, que também viram o anjo e vão testificar sobre a veracidade do que eu disse. Agora, eles sabem por si mesmos que não estou tentando enganar as pessoas. Sinto como se eu tivesse sido aliviado de um terrível fardo que era pesado demais para eu carregar. Mas eles agora terão que carregar parte do fardo, e minha alma se regozija por eu não estar mais totalmente sozinho no mundo. Depois chegou Martin Harris. Ele estava exultante de tanta alegria. Ele, então, testificou sobre o que tinha visto e ouvido, como fizeram os outros, Oliver e David. O testemunho deles foi basicamente o mesmo daquele contido no livro de Mormon. Martin Harris, em especial, parecia incapaz de colocar em palavras o que estava sentindo. Ele disse: agora sim, vi um anjo do céu que testificou com certeza da verdade de tudo o que eu vi a respeito do registro, e meus olhos ouviram. Também vi as placas e as segurei nas mãos, e posso testificar sobre isso para o mundo inteiro. Recebi por mim mesmo um testemunho que me é impossível expressar em palavras, que nenhuma língua pode descrever, e louvo a Deus, com sinceridade de coração, por sua condescendência em fazer de mim uma testemunha da grandeza de sua obra e seus desígnios em favor dos filhos dos homens. Oliver e David também louvaram solenemente a Deus por sua bondade e misericórdia. Coisa extraordinária, né? Irmãos e irmãs, mais tarde, uma ocasião logo depois, o Senhor também mostrou as placas para as outras testemunhas, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês também algo. Um detalhe, algo muito importante, né? Joseph, ele relata que eles saíram ao bosque ali, próximo da residência dos Whitmers, fazia parte da fazenda. Eles começaram a orar um por um, começando por Joseph, e não tiveram manifestação, começaram de novo, e Martin Harris, ele falou, olha, eu tenho que sair por minha causa. E daí o anjo apareceu a Oliver Cowdery, David Whitmer e Joseph. Depois desse evento, Joseph saiu ao encontro de Martin Harris, e Martin Harris também passou pela experiência de ter visto as placas e tudo mais, e poder testificar, tá bom? Então, eu gostaria de compartilhar aqui outras testemunhas das placas. Os membros da família Smith relembram ter ajudado Joseph a mover ou ocultar de seus inimigos as placas. A irmã mais nova de Joseph, Catherine, mais tarde disse ao marido que tentou mover as placas, que estavam cobertas com um pano em uma mesa, mas que elas eram muito pesadas. O irmão de Joseph, William, lembrou que toda a família viu Joseph levar as placas em um saco, e até chegaram a sentir seu formato através do tecido. A esposa de Joseph, Emma, disse ao filho que sentiu as bordas das placas e ouviu o ruído das folhas, embora nunca tenha visto as placas. A vizinha de Lucy Mark Smith, mãe do profeta, né? Em Ohio, Sarah Brandford Packer, certa vez perguntou a Lucy se ela tinha visto as placas. De acordo com Packer, Lucy respondeu que ela não deveria vê-las, mas ela as ergueu e as tocou. Além disso, David e John Whitmer deram várias entrevistas entre 1877 e 1888, nas quais declararam que um anjo apareceu à mãe Mary Whitmer e lhe mostrou as placas. Muito bem.
Então, esses são alguns relatos, assim, né, que não viram diretamente as placas, mas que tocaram, apalparam, sentiram o seu peso, tentaram proteger, esconder, enfim. Queridos irmãos e irmãs, que alegria vivermos nesta época. Que alegria podermos nos ajoelhar e erguer nossa voz ao Senhor em oração e perguntar sobre todas essas coisas. E eu presto-lhes o meu testemunho, que os céus estão abertos e que o Senhor pode testificar ao nosso coração sobre a veracidade do livro de Mórmon, sobre a realidade da restauração e sobre todas as coisas. Presto o meu testemunho que Ele pode responder a tua oração nas coisas que estão lá no seu coração, nas perguntas da tua alma. E esta é a aula que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje e deixo em nome de Jesus Cristo. Amém. Tchau, irmãos. Tenham um ótimo dia.